Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. PIB baixo, inflação em alta, queda na Bolsa de Valores. Nós estamos vendo a desvalorização do real e a alta do dólar, tudo indicador de que a economia brasileira apresenta aí um momento que gera muita especulação. Nós vamos saber se temos razões para estarmos preocupados. E vamos conversar com o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor de economia da PUC de São Paulo. Professor, esses indicadores, além da especulação, geram preocupação? Geram preocupação. Eu entendo que a preocupação é justificável, porque nós estamos falando de um período de inflação, a economia crescendo pouco, né? Agora é preciso lembrar que as bases da economia brasileira, elas são muito sólidas, né? Ou seja, as conquistas dos últimos 20 anos, que um relativo controle da inflação, uma base fiscal relativamente controlada, uma situação de credibilidade nas instituições, né? Por mais que isso se abale no curto prazo, o poder de reação do Brasil frente a esses desafios que vêm, inclusive, da economia internacional, porque, por exemplo, a desvalorização do real é decorrência de uma valorização do dólar, com a reação norte-americana, e não afeta só o Brasil. E nós sabemos que toda mudança de política econômica ou de preço fundamental, como o caso do câmbio, ele tem sempre os dois lados. Por um lado, ele afeta negativamente a inflação, ele gera perdas para as empresas no curto prazo, especialmente aquelas mais endividadas, mas no médio e longo prazo, uma desvalorização da moeda ele pode ser um incentivador da produção e da exportação, né? Para a indústria pode ser até uma saída, né? Mas e a questão o risco país, né? Estar com uma avaliação mais elevada e os investidores, né, com a possibilidade de migrar com essa elevação do dólar e a credibilidade na possibilidade do governo realmente ter condições de fazer o que a presidente acabou de dizer, que no governo dela ela tem as condições para o controle da inflação. Tem realmente? Eu vejo o seguinte, tem sim. O que acabou acontecendo nos últimos 2 anos é uma certa acomodação do governo, da equipe econômica, assim que eu vejo. Quer dizer, eles meio que baseados no grande nível de aprovação que o governo estava tendo, na resposta da sociedade, deixaram um pouco a coisa sair do controle, mas não o suficientemente para comprometer o futuro. Então, a nova situação, tanto econômica como política, exigirá uma resposta do governo. E que resposta deve ser essa? Para atrair, inclusive, e segurar o investimento de fora? A resposta terá que ser necessariamente no controle da inflação, medidas de controle da inflação, medidas de estímulo ao crescimento e principalmente de estímulo ao investimento. Quer dizer, o investimento produtivo, investimento na infraestrutura tem que subir para dar respaldo ao crescimento econômico de uma maneira sólida, sustentável, não apenas circunstancial e conjuntural, né? Então é essa que será a agenda desse final do governo. Quer dizer, a Dilma tem mais 1 ano e meio de governo, basicamente, e terá que mostrar a que veio, né? Toda essa guinada que houve no governo com relação à participação do capital privado em investimentos, né? Há uma proposta de parceria com as empresas, isso é muito positivo. Isso vai demorar um pouco para trazer os resultados, mas é uma agenda muito positiva. A questão da indústria, né, surpreendeu no trimestre passado com um desempenho melhor do que aquele que se esperava. Esse resultado foi um resultado de momento ou já é resultado de medidas anteriores, de pacote de suporte para a indústria e que tem perspectiva de um aumento progressivo de desempenho nesse mercado da produção? Isso, Maria Lídia, é um aspecto muito interessante.Embora o PIB tenha crescido apenas 0,6% no primeiro trimestre, a qualidade desse crescimento é melhor, porque o investimento cresceu 4,5% e os indicadores mais recentes, que ainda não apareceram no PIB, como, por exemplo, a produção industrial, mostram reação com um reflexo, inclusive, no emprego industrial, pelo dado que saiu hoje.
Então, é claramente um sinal de recuperação que tenderá, a meu ver, a se consolidar. O crescimento desse ano não será brilhante, será um crescimento de 2,5% do PIB, mas um crescimento mais sólido, mais baseado em investimento, com a participação melhor da indústria. Eu vejo que o grande desafio para o Brasil certamente não é crescer em 2013, mas criar as bases para que esse crescimento consolide uma situação de emprego favorável que temos hoje e principalmente não gere perda da renda, porque isso sim é que abalaria a confiança do consumidor. Para o cidadão comum, né, para as pessoas que estão nos vendo, é difícil a percepção de ajuste fiscal, é difícil a percepção de balança comercial, é difícil a percepção de contas públicas, mas inflação é muito fácil perceber. Principalmente a inflação de alimentos. A de alimentos, então, é muito evidente. Mas, então, o que a minha indagação é se, de fato, o governo, as medidas que vêm sendo tomadas, elas são positivas no sentido de segurar esse processo de alta inflacionária, ou é preciso algo além daquilo que já vem sendo feito? Eu diria que o que deve ser consolidado agora, além das medidas que já foram tomadas, é uma retomada da confiança. Houve uma perda de confiança na política econômica e essa determinação nova do governo de se comprometer com o ajuste fiscal, de se comprometer com o combate à inflação via política monetária, basicamente juros, eventualmente algumas medidas também de outras formas de controle, isso tenderá a trazer seus resultados e resgatar esse nível de credibilidade, de forma a não comprometer o essencial, porque se as pessoas tiverem o efeito da inflação, isso vai diminuir o poder de compra, ou seja, as pessoas, como você bem lembrou, não acompanham muitos outros indicadores, mas sabem o quanto custa no bolso, né? Passou pelo bolso, é fácil de entender, né? É fácil de entender. Então eu vejo que nós temos todas as condições de ter uma inflação muito parecida com a do ano passado. Não é uma inflação confortável, 5,8%, 6%, mas é uma inflação que é possível de ser suportável, dadas as condições da economia brasileira. Porque nós temos, Maria Lídia, além dos problemas internacionais, né, que afetam a todos, particularidades próprias do Brasil, né, que primeiro esse processo de correção automática de preços, que é o que a gente chama de indexação, e outra é uma cultura inflacionária que ainda está presente, né? Então, na medida em que nós corrigirmos essas distorções, eu penso que no longo prazo o Brasil pode ter uma inflação menor. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Eu volto com você, Gabriel.